Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam em paz, esteja tudo bem, com muita luz, harmonia na mente e no coração de vocês. Esse conteúdo que eu vou conversar com vocês agora, ele é um conteúdo que faz parte de um workshop que eu desenvolvi há alguns anos chamado Total Life Control, e que eu vou compartilhar nesse meu perfil particular aqui do Mixalive, também no perfil da Kundalini, meu ateliê de produtos artesanais. E dentro desse meu workshop, o Total Life Control, ele tem um capítulo que chama-se sensorialismo. Esse é um termo que eu emprestei do universo das artes e trouxe ele para o meu campo de análise cognitiva nossa, e ele tenta refletir a respeito da nossa capacidade de ser sensível. Sensibilidade. Eu poderia ter usado o termo sensibilidade, mas o sensorialismo ele tenta traduzir a sensibilidade como o ato de ser sensível, o ato de exercitar a sensibilidade. Esse é um tema pertinente porque ele, de certa forma, ele estimula o desenvolvimento de um ser humano integral. O que eu defino como um ser humano integral? É aquele ser capaz de viver o máximo possível de uma maneira harmônica no contexto onde ele está inserido, com o máximo de excelência possível em todas as condições ou exigências que ele é chamado a ter algum tipo de ação, algum tipo de interação e atividade. Se a gente olhar para fora, aqui do lado de fora do meu estúdio tem um pequeno jardim que minha mãe cuida com muito carinho, muito amor. E dentro desse jardim a gente encontra uma série de coisas, né? Flores, ervas, plantas em geral. E às vezes a gente tem aqui beija-flores, a gente tem borboletas, a gente tem algumas plantas assim que tem umas flores muito lindas. São coisas sobre as quais eu, todos os dias que passo aqui, eu me pego apreciando algum detalhe em especial aqui. Seja o comportamento de algum inseto que passa por aqui, seja o formato de alguma planta, alguma flor, seja o aroma que essas ervas, essas flores emitem, seja a disposição dessa natureza, a forma como esses seres vivos se comportam. E quando eu analiso isso, muitas vezes eu me pego pensando em algo que o Carl Sagan há muito tempo falou, que talvez alguns de vocês conheçam, que é o devaneio do pequeno ponto azul. Resumidamente, quando a sonda Voyager passou por Saturno, ela conseguiu fotografar entre os anéis de Saturno um pequeno ponto pálido azul, que é o planeta Terra. E o Carl Sagan falou, olha para esse ponto, nesse pequeno ponto pálido azul, tudo que você conhece aconteceu. Tudo está dentro desse pontinho pálido azul. Tudo. Então você olha para aquilo e pensa na finitude humana, o quanto a gente é pequeno frente à grandeza do todo que nos cerca. E aí eu trago isso para essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes que a gente vive durante o nosso dia a dia e que muitas vezes são capazes de nos emocionar. Eu vou trazer isso para um outro universo, o cotidiano de relacionamentos. Eu sou pai, vocês sabem, então eu no meu processo educativo eu cometo muitos erros e acredito que faço muitas coisas boas.
E o desenvolvimento da sensibilidade me faz compreender onde eu erro e valorizar o que eu acerto. Dada o meu excesso de excelência, perfeccionismo idiota, imbecil, eu às vezes me perco nesse momento de observar o detalhe de uma situação, momento. E quando me pego percebendo isso e volto a mim, esse momento ele tem uma grandiosidade imensa. E aí você pode direcionar isso para todas as situações do seu dia a dia. A maneira como a gente se relaciona com outras pessoas, a maneira como você cruza com alguém na rua, a maneira como você oferece o seu cartão para pagar uma conta numa farmácia, a maneira como você diz um bom dia a alguém, a maneira como você não diz o bom dia a ninguém, a maneira como você se alimenta, a maneira como você trata algum tipo de problema com alguém que você precisa tratar a respeito desse problema, a maneira como você reage a uma dificuldade em relação às tribulações do dia, do nosso dia a dia, a maneira como você não reage a isso. Em todas essas situações, a sensibilidade pode ser desenvolvida, mas dada a condição humana nossa de viver a nossa vida sempre de uma maneira bruta, encarando tudo como simplesmente fatos que acontecem, e se você dedicar muita atenção a isso, você está perdendo tempo, e tempo é dinheiro para muita gente, ou aquela frase imbecil do quem lacra não lucra também, a gente acaba se tornando um ser humano tão petrificado, onde esses pequenos pontos do nosso dia a dia, eles simplesmente se vai. E você simplesmente deixa de ter um momento de paz e prazer dentro de um universo que faz de tudo para que você não sinta isso, porque ele pensa, esse contexto social, ele pensa que isso é perda de tempo, isso é uma coisa inútil. E o fato é que nós estamos nos tornando pessoas menos sensíveis. A gente tem se relacionado mal, a gente tem tratado mal, a gente tem agido mal, porque a gente não tem sido capaz de dedicar tempo para essas pequenas coisas, para o caminhar de uma formiga carregando um peso que, proporcionalmente falando, ela carrega mais do que a gente enquanto ser humano. Ou durante a noite de você olhar para o céu e verificar que a estrela mais forte que está lá de noite é Júpiter, um planeta, que é imensamente maior que a Terra. Se não me engano, cabe em 1.300 terras dentro de Júpiter, salvo engano a respeito do número exato. É um planeta que está lá. Ou você simplesmente parar para identificar uma coisa muito mais próxima de você, o comportamento de uma pessoa próxima, como ela está. Parar para prestar atenção nessas reações, nessas condições, e ali você poderia ter um momento único de relacionar-se. Ou apenas você apreciar, por exemplo, uma pessoa que você ama muito, ou trabalhando em casa, se dedicando ao lar, alimentando um animalzinho, ou o seu próprio filho, ou a experiência de você trocar palavras, onde você se dedica para as escolher da melhor maneira possível, porque você sente, você está sensível a ponto de compreender o alcance que isso pode ter para quem vai receber. Isso desde o momento onde você está se relacionando de uma forma apaixonada, ou simplesmente na hora que você vai no mercado fazer uma compra. Ou mesmo no momento onde você está passando uma dificuldade de relacionamento com alguém. Seja passional, seja pessoal, seja profissional. E está aqui um cara falando que gosta sempre de dizer o seguinte: a gente já vai errar tentando fazer o certo. Então imagine se a gente não tentar fazer o certo. Está aqui um cara que erra. Que mesmo se julgando uma pessoa sensível, também comete erros monstruosos. Mas que quando tem a chance, conscientemente, de apreciar o detalhe da vida, desenvolve essa sensibilidade, a ponto de fazer com que isso seja algo totalmente natural. Quando você ouve uma música que te faz bem, você viver aquela experiência arrepiando o seu corpo e te fazendo chorar.
que te transporta, faz você viver uma situação dentro do seu próprio corpo como se você não estivesse nele. Como eu disse, seja um aroma, seja uma cor, seja uma situação, a gente tem perdido a nossa sensibilidade, a gente não tem sido mais sensível, a gente não tem sido capaz de se colocar no lugar do outro para tentar sentir como ele sente as nossas coisas, como a gente age com relação a ele. A gente não tem sido capaz de se desligar do nosso corpo, sair da nossa mente e observar isso como se fosse uma terceira entidade, onde a primeira entidade é o universo à nossa volta, a segunda é a gente mesmo e a terceira é o nosso espírito olhando isso ao entorno. E a gente tem perdido essa capacidade, ou nem tentado desenvolver a ponto de ser capaz de fazer isso, de olhar tudo isso de uma maneira abstraída e perceber esses detalhes. Aquela velha análise que a gente faz, imagine como você se enxergaria sendo capaz de olhar você fora do seu corpo e vendo as suas atitudes. Imagina que você é capaz de sair de você mesmo e te acompanhar durante o dia a dia vendo o que você faz. O quanto você se orgulharia disso que você faz. Isso é sensibilidade. Com você mesmo, com o contexto à sua volta, a capacidade de a gente apreciar os detalhes que constroem o que a gente é e as pessoas à nossa volta. E curtir isso como se fossem as coisas realmente mais importantes da vida. Como eu disse, o contexto social ele valoriza muito o lucro. É uma coisa sobre a qual a gente não consegue fugir, mas a gente não precisa viver refém independente disso. Ser sensível é poder olhar, por exemplo, essa balinha que está aqui ao lado do meu estúdio e refletir o quanto essa bala, essa coisa simples, pode fazer uma criança feliz. O quanto no momento que eu pego essa bala e resolvo a consumir, o quanto isso me traz algum tipo de sensação agradável. O quanto eu posso pegar um punhado dessa bala e entregar para o meu pai ou para uma pessoa na rua que eu não conheço e isso de repente deixá-las felizes. Ou eu posso pegar essa bala e o papel dessa bala e jogar na rua e perceber o estrago que isso faz para a natureza e para mim mesmo, para as pessoas à minha volta. E quando eu faço tudo isso, sentir em mim alguma coisa legal acontecer. E aí a gente pode distribuir isso para todas as outras situações da nossa vida. Então, como eu disse, você está próximo de alguém que você ama e perceber que essa pessoa está vivendo uma experiência única e você sentir a emoção daquela experiência e participar de alguma maneira, ou se você não participa diretamente, participa indiretamente apenas apreciando aquilo, se orgulhando de como você está podendo viver essa experiência. Simples, porque você está ali, você está participando de alguma maneira, você está vivendo aquilo. A gente precisa ser mais sensível, porque a sensibilidade, ela nos faz desenvolver-nos e faz com que a gente se torne um ser humano integral. Ser capaz de ser sensível, nos permite compreender melhor as pessoas, compreender melhor o contexto à nossa volta e com essa compreensão agir de uma maneira mais direcionada, de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira onde você sabe que as reações e ações dessa pessoa com a qual você vai se relacionar, elas estão no seu controle, porque você é capaz de sentir tudo isso. Você é capaz de compreender essa outra pessoa. Você se coloca numa condição de estar no lugar dela ou numa condição onde você se enxerga como uma terceira entidade no processo. Ser sensível é isso. É você ter essa habilidade de compreender o contexto à sua volta, humano, ou de coisas e situações, e a partir dessa compreensão, você entende os processos e lida melhor com eles. Você está no controle. É por isso que esse capítulo está dentro do meu workshop Total Life Control, porque é isso. É uma forma de você ter o controle da sua vida. Porque nesse aspecto específico da sensibilidade, você é capaz de identificar os contextos. E você consegue prever ações e reações. E isso faz com que você realmente esteja no controle, em saber como agir e como se comportar. Só que para que a gente seja capaz de desenvolver isso, a gente precisa ser capaz também de desenvolver isso. E exige de nós parar para identificar e analisar e compreender. Tem que dedicar tempo para isso. Para observar as situações ao nosso entorno. Seja das coisas mais efêmeras e pueris, como o sopro do vento, até as coisas mais complexas, as relações humanas. E o quanto isso interfere no macro. O sensacionalismo é isso.
essa condição que a gente tem de compreender a sensibilidade humana e a sensibilidade que rege o nosso existir. Você é uma pessoa sensível? Esquece, se você é um cara machista, esquece isso. Se você é um cara materialista, esquece isso. Você é capaz de sentir? Sentir as coisas, sentir as pessoas, sentir os momentos, você é capaz disso? Todos somos capazes. O que a gente tem que fazer é desenvolver isso. E todos nós somos perfectíveis, a gente pode conquistar isso. E todos nós somos humanos, a gente erra. Mas se a gente tem um desejo de se tornar um ser humano melhor porque a gente quer ter uma vida melhor, talvez um dos primeiros passos seja o desenvolvimento da nossa sensibilidade. Reflita sobre isso. É muito prazeroso identificar que nas pequenas coisas da vida estão as melhores coisas da nossa vida. Se vocês precisarem de alguma orientação, alguma mentoria, estou à disposição de vocês.